A paz do nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje pretendo iniciar uma série de estudos que será uma reflexão no livro de Números, livro escrito por Moisés no deserto, quando o povo de Deus estava em jornada a caminho de Canaã, a terra que Deus prometeu a Abraão. Na jornada da vida é inevitável que nós encontremos obstáculos. Saltaremos alguns, nos desviaremos de outros, tropeçaremos em muitos. Alguns, ao tropeçarem, caem e não se levantam mais. Mas outros levantam-se e dão saltos maiores ainda. Para mim, o livro de Números é isso, uma metáfora da jornada da vida. Deus trata conosco à medida que enfrentamos obstáculos na nossa vida, com o objetivo de nos ensinar a dar saltos maiores. Vamos aprender com ele, analisando os obstáculos que apareceram ali no deserto para o povo de Deus e o que Deus queria ensinar com cada um deles. O estudo que iniciamos hoje parte do capítulo 10 do livro de Números, porque ali no capítulo 10 é que, depois de um ano acampados em volta do monte de Deus, o povo de Israel parte no segundo mês do segundo ano para a sua jornada para Canaã. E a primeira lição a que eu pretendo meditar com os irmãos hoje, ela nos mostra que muitas vezes no deserto precisaremos de ajuda. O texto que quero compartilhar está lá neste livro de Números, no capítulo 10, versículos 29 a 32, que diz assim a palavra de Deus. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reu, o midianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: ora, não nos deixe, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto. Nos servirá de guia. E será que vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos diante deste texto sagrado. Senhor, pedimos da tua graça, da tua misericórdia, para que na meditação nós possamos obter, Senhor, aquilo que tu queres nos ensinar através desta lição. Nós já vimos que muitas vezes no deserto a nossa jornada
será tentada, o deserto da vida. E também encontraremos forquilhas, onde precisaremos decidir se vamos para a direita ou vamos para a esquerda. Josué, quando entrou na terra prometida e conquistou os territórios que ali Deus tinha designado para ele conquistar, ele chamou o povo e disse: olha, vocês vão ter que fazer uma escolha agora. Ou vocês seguem os deuses dos homens que estão aqui nesta terra que nós estamos conquistando, os amorreus, ou vocês seguem ao Senhor nosso Deus. Eu já fiz uma escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ali ele segue o seu rumo. Nessa jornada da vida nós nos deparamos com esses obstáculos, com essas bifurcações, e nós temos que fazer algumas escolhas. Muitas vezes nós precisaremos de ajuda humana. Nós vemos aqui que Moisés começava aquela jornada no deserto, levando o povo de Deus, e ele desconhecia o caminho. Ele desconhecia os perigos que haviam no caminho. Mas ele conhecia um homem experiente ali naquela região, Obabe, que era seu cunhado. Moisés, quando fugiu do Egito, ele foi para Midian e ali ele se casou. E o seu cunhado estava com ele, e o seu cunhado era midianita. E ele negocia com o seu cunhado: vem conosco, nos ajuda. Seu cunhado, como é comum naquela região, no Oriente, negociou, falou: não quero ir, eu vou ficar por aqui mesmo, cuidar das minhas coisas. Mas Moisés insistiu: olha, se você for conosco, você vai também ser abençoado com as boas coisas que Deus prometeu a Israel, porque lá em Deuteronômio, por exemplo, capítulo 4, verso 40, o Senhor prometeu muito boas coisas para Israel se seguissem a Ele. Seus filhos vão te seguir, os seus dias na vida serão prolongados. Lá no capítulo 30 também de Deuteronômio, no verso 5, Deus promete, fala: olha, vocês serão levados para a terra dos seus pais, terra de Abraão. E eu te farei bem, e vocês
se multiplicarão, serão famílias grandes, serão muito abençoadas. Então Moisés negociou com Obabe isso, porque o estrangeiro, segundo o livro de Levítico, instrução de Deus, o estrangeiro que peregrinasse juntamente com o povo de Israel, também seriam abençoados. Isso tudo está lá em Levítico 19, 33 a 34, se você quiser analisar melhor depois. E Obabe acabou aceitando o convite. Isso nos mostra que neste mundo que vivemos, nós precisamos de ajuda das pessoas. Nós precisamos conversar com pessoas e pedir orientação para pessoas que realmente conheçam o caminho. Jesus falou: eu sou o caminho. E os servos de Deus conhecem esse caminho. E, portanto, é preciso se aconselhar nesta jornada da vida, nos momentos de dificuldade, para que o bom conselho que vem da parte do Senhor possa te instruir. A própria palavra de Deus é grande conselheira. O livro de Provérbios nos ensina os caminhos da vida. Salomão é um companheiro constante para aqueles que querem adquirir sabedoria e ter passos firmes nesta vida e fazer escolhas certas. Não é errado nos aconselharmos com pessoas que conhecem os caminhos que precisamos trilhar. Quando diante de um obstáculo, de uma dificuldade, nós devemos procurar sábios conselhos para que possamos nos desembaraçar daquilo que está nos incomodando e seguir em frente. Foi assim que Moisés fez. Foi ali para aquele seu cunhado, falou: vem conosco, me ensina esse caminho no deserto. Mas uma outra reflexão que nos traz aqui esta passagem é que apenas ajuda humana não é suficiente. Nós, muitas vezes, precisaremos da ajuda divina. Ali no deserto, a nuvem do Senhor indicava o caminho maior. A nuvem do Senhor dava a direção para onde o povo de Deus deveria ir para chegar a Canaã. Obabe, cunhado de Moisés, só ajudava nas coisas pequenas, nos pequenos percalços do caminho, onde tinha cobras venenosas, onde tinha inimigos, onde tinha obstáculos intransponíveis. Ali ele ajudava, mas a direção, o caminho maior, o propósito maior, que era que o povo de Israel chegasse às portas de Canaã e entrasse na terra prometida, e isso era dada por Deus. E ali
Lá no ano que eles ficaram parados, lá no início da jornada, Deus deu instrução para Moisés montar um tabernáculo, construir uma arca da aliança que era a presença de Deus. E eles caminhavam com a arca de Deus, a presença de Deus mostrando o caminho. Só uma atenção aí, a arca não é mágica. Deus não é mágico. O povo de Deus, já quando posteriormente estava na terra de Canaã, nós podemos ler isso lá no livro de Samuel, capítulo 4, verso 3, versos 10 e 11. Eles estavam em batalha contra os filisteus. Mas o povo de Israel estava praticamente desviado dos caminhos do Senhor. E eles tentaram vencer com as suas próprias forças e não conseguiram. E então alguém falou, então vamos pegar a arca da aliança e levar a arca na frente que o Senhor vai nos dar vitória. E eles fizeram isso. Mas aí o povo de Israel foi ferido e foi tão grande o estrago que naquela batalha Israel perdeu 30.000 homens. E a arca de Deus foi tomada. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram porque o povo de Deus estava em completa desobediência a Deus. Então nós precisamos sempre lembrar isso. Na jornada do deserto, recapitulando, enfrentamos obstáculos. Na jornada da vida, enfrentamos dificuldades. Precisamos de ajuda. 2 tipos de ajuda se apresentam para nós: a ajuda dos homens e a ajuda de Deus. Podemos usar a ajuda dos homens? Podemos. Se os homens que consultarmos souberem acerca do caminho a tomar. Como Moisés fez com Obabe, seu cunhado. Aquele homem conhecia das dificuldades de caminhar no deserto. Encontramos pessoas que têm sabedoria para nos ensinar alguma coisa. E aprendemos com elas. E aprendendo com elas, evitamos muitos maus caminhos. Evitamos tropeços nas pedras do caminho. Mas o conselho humano não é suficiente. Nós precisamos da orientação de Deus. É Deus que nos mostra o caminho maior, que nos mostra o caminho da salvação, o caminho que nos leva à vida eterna. Os pequenos obstáculos da vida, nós podemos recorrer ao auxílio humano, mas sobre a grande jornada da vida, só Deus pode nos orientar. E Ele nos orienta através da sua palavra. Agora, não é suficiente nós apenas dependermos de Deus e não fazermos
aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Porque se nós não fizermos o que é reto aos olhos do Senhor, como aquele povo de Israel que estava ali no tempo de Eli, que estavam cometendo abominações na casa de Deus, não adiantou eles recorrerem a Deus. Pegaram a Arca da Aliança e sofreram uma tremenda derrota. Não adianta falar em nome de Deus e viver uma vida ímpia e distante das coisas do Senhor. Que Deus te abençoe, que você possa ter absorvido esta pequena lição. Na jornada da vida, enfrentamos obstáculos. Pedimos ajuda aos homens, orientação. Em algumas coisas da nossa vida. Mas a grande orientação vem da parte de Deus, que nos leva pelos caminhos da vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar pedindo que Deus possa clarear para nós os nossos caminhos. Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, por este pequeno momento de meditação na Tua Palavra, Senhor, em que pudemos observar as atitudes de Moisés diante das dificuldades que ele teria que enfrentar ao caminhar naquele deserto. Pedindo ajuda ao seu cunhado, Senhor, mas sobretudo seguindo a Tua orientação, se dirigindo para as terras de Canaã. Ajuda-nos, Senhor, que na jornada desta vida nós possamos encontrar pessoas que possam nos ajudar sabiamente. Mas, sobretudo, Senhor, que a Tua direção, a Tua luz sempre esteja nos dando o rumo que devemos tomar. Isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.